Bicho preguiça. Me explica como que a melhor evolução, ele é o ser mais adaptado à sobrevivência? Não dá para minha cabeça. Eu não consigo raciocinar. Imagina a seleção natural. Fala assim, essas garras aqui, essa lentidão dela para escapar de predador vai ser bom. Não existe, entendeu? A forma de se raciocinar isso. Existiu durante o tempo, ok, mas depois que inventou uma coisa chamada águia, onça, já não devia mais existir. Pode ser que não tenha funcionado durante um tempo, mas chegou no outro tempo. E ele não se reproduz fácil. É um filhote por ano e olhe lá. O bicho preguiça. Aquele negócio assim, ó. Qualquer um pega um bicho preguiça, ele vai te dar uma patada ali. Como que é a melhor adaptação para a sobrevivência? E para a evolução, todas as espécies têm um ancestral comum. Isso é um problema grave. Quando Charles Darwin ele diz assim, olha, Charles Darwin ele não falou da origem da vida, tá? Ele falou que, olha, muito provavelmente nós temos tantas espécies de vida na Terra porque nós tivemos um ancestral comum e as melhores adaptações foram ficando. Aí ele usa lá os famosos tentilhões. É um passarinho que ele notou que alguns tinham bico curto e alguns tinham bico longo, né? E ele falou assim, olha, os do bico longo estão melhor adaptados. Por quê? Porque eles na seca eles conseguem ir mais longe. Só que depois isso aí foi embora. Aí depois alguém voltou lá em Galápagos e falou, deixa eu observar melhor esses tentilhões aqui. Aí ficou anos lá fazendo isso. Aí ele observou que as populações de tentilhão de bico curto e longo, elas variavam a depender de qual efeito climático tinha. Vai chover mais. Aí a do bico curto proliferava. A do bico longo morria. Mas não morria todos. Aí daqui a pouco começava a dar seca. Aí a do bico longo voltava a proliferar. E a do bico curto morria. Porque era o tipo de coisa que eles comiam. E não uma adaptação. Mas olha... A evolução ela vai falar de uma coisa chamada vantagem evolutiva. O que é uma vantagem evolutiva? É algo assim, era um cavalo que começou a comer ao invés do capim, ele começou a olhar para cima e começou a comer as ramas das árvores. E aí ficou só olhando para cima, a partir de agora ele gostou mais daquilo, ele só comia de cima e foi esticando cada vez mais o pescoço, e as árvores foram crescendo, porque também elas tinham mais força e foi esticando o pescoço e virou uma girafa. Aí você fica assim, mas como? Aí eles vão chegar numa explicação. Porque foram milhões e milhões de anos. Não dá para engolir um tipo de coisa desse, sabe por quê? Porque ninguém achou o fóssil do cavalo no pescoço de 10 centímetros, de 20, de 30, 40, 50, até chegar nos pescoços de 6 metros da girafa. Não tem esse registro fóssil. Cavalo, zebra e girafa. Geneticamente diferente, né? Você perguntou um negócio interessante, mas como é que eles sabem datar as coisas? Esse bicho viveu há 300 milhões de anos. Esse bicho... Existe uma coisa chamada datação por carbono 14. Carbono 14 é um isótopo radioativo, que é a energia, literalmente isso. A energia cósmica bate no carbono e ele torna isso num isótopo dentro da putrefação. Né? E aí o organismo assimila uma quantidade disso que ele vai decaindo. Isso depois que morre, aí na intempérie, própria intempérie do tempo, esse isótopo ele vai decaindo, e ele tem uma vida até zerar e se tornar estável de 5.700 anos. Ou seja, ele consegue uma datação muito exata em qualquer coisa até 5.700 anos. Pronto. Aí, de 5.000 em diante, como é que eles fazem? Eles falam assim, não, é porque o clima mudou, a intempérie mudou, eles têm uns cálculos lá, que eles conseguem uma precisão muito boa até 20.000 anos. De 20.000 para 40.000, já é a jeito. 40.000 para frente não tem uma precisão.
Saltar de 60 mil, onde é o limite máximo aceitável, para milhões de anos, aí é forçação de barra. É forçação de barra pura. Falar que foi milhões de anos. É maravilhosa graça do Senhor para o seu povo. Outro dia, e eu estou falando de outro dia mesmo, 2021, 22 agora, uma arqueóloga estava escavando num cânion e achou um fêmur de tiranossauro. E é um troço que vale um dinheiro absurdo. E ela falou assim, só que era muito difícil o acesso. O que ela pediu? Mandou um helicóptero ir buscar. Aquele ossão deste tamanho. Chegou lá, desceu o helicóptero, os caras que foram buscar se olharam e falaram assim, onde levar esse troço? Não cabe no helicóptero. Aí olham e falam assim, cara, já tá aqui mesmo, e aí, o que a gente vai fazer? Rapaz, já sei, vamos cortar no meio. E passar a serra no osso do negócio. Quem em sã consciência cortaria um osso de Tiranossauro Rex? Só alguém que não soubesse nada. Ou que não soubesse quanto aquilo valia. Quando está chegando o helicóptero assim, e ela sai lá para recepcionar, a primeira coisa que ela vê é o osso dela cortado. Essa mulher entrou em parafuso. Como seus irresponsáveis e tal, não sei o que. Peraí. Foi lá perto do osso. Cheiro de podre? Ela leva para dentro do laboratório. E termina de cortar o osso. Só que o osso, ele comprido, eles cortaram assim, transformou em dois. Né? Então era aqui, ele foi lá, quebrou e virou dois pequenos. Ela pegou e cortou agora assim, longitudinal. E abriu agora duas partes iguais do osso no comprimento. O que ela achou ali dentro? Algo que deveria ser impossível de ser achado. Tecido mole. Porque se tem milhões de anos, é impossível que exista tecido mole em qualquer um desses fósseis. É simplesmente ele tá ali, é quase uma pedra, entendeu? Ele já virou praticamente uma pedra. Existe um método para desmineralizar, tirar o minério dali. Não aconteceu isso com esse osso. E ela relata cheiro. Cheiro depois de milhões de anos. Não tem química. E aí entra Marcus Erbelin, que é químico, doutor em química. Esse cara tem mais de 1000 artigos científicos escritos. Realmente um expoente da ciência brasileira. Ele fala assim, não tem nenhum mecanismo químico que respalde a existência de matéria mole a partir de... Ele fala X mil anos lá, que eu não lembro agora. Não tem. Aí ele fala assim, mas isso também não é 3 mil anos, como você acredita que ele é adepto da teoria da Terra Jovem, de 6 mil anos. E ele falou assim, ok, mas também não é milhões. E se milhões é um erro grasso da ciência que você faz. Ele falou isso para um cara que é paleontólogo. Aí eles entram na discussão. Ele falou assim, mas quimicamente, eu afirmo a você, e aposto o meu doutorado nisso, não há nenhuma reação química que respalde, nenhum efeito químico que respalde existir tecido mole de milhões de anos. Aí sabe o que aconteceu no mundo? Ninguém cortava osso de dinossauro. É um troço extremamente valioso. Aí os cientistas falaram assim, peraí, será que o meu tem? E a galera começou a cortar. Pasme, a quantidade de achados ao redor do mundo agora que estão achando tecido mole de dinossauro. Pegando gosto que a gente já assistiu o Jurassic Park, a gente fica com medo dos caras fazerem um Tiranossauro Rex e jogar. Uhum. Replicar. Porque se você tem tecido mole, você tem DNA. Você entendeu? Mas a questão toda é... Uhum. Mas não nesse cânion. Ele é poroso. Uhum. Sim.
Ok, mas ainda assim, se são 300 milhões de anos, 60 milhões de anos, quimicamente falando, ele já não teria mais matéria mole. Teria ali o registro, esse aqui era o núcleo, blá, 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 mas não teria matéria. Aí, claro, aí depois entra o Erbelin oh meu Deus, como é que é o nome do outro, gente? Não é Augusto Nicodemos, não, enfim, não vou lembrar agora não. Mas é também um cientista brasileiro, matemático, falando assim, cara, dilúvio explica tudo isso aí. E aí ele entra em N áreas de ciência para mostrar o dilúvio, explicando por que o dinossauro está embaixo, por que nós só estamos assistindo o registro fóssil agora. Observe as camadas, observe isso. E ele fala assim, e é possível sim que os dinossauros só tenham 6 mil anos de extintos através do dilúvio. Adalto Lourenço. No dilúvio. No dilúvio. Ele explica. Depois eu vou pegar esse vídeo e vou postar lá no grupo para vocês assistirem. É um negócio que me deu um parafuso na cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, cara, isso é muito maluco. Espera aí. Deixa eu respirar. Depois eu voltei a assistir ele mais umas 3 vezes. E eu falei assim, rapaz, faz sentido. Tem lógica. Aí vem agora uma mulher em 2022 agora. E outra, ela é agnóstica. Agnóstica. Ela falou assim, e agora? Eu descobri isso, o que, é que eu faço? Ela ligou para o cara e falou assim, rapaz, você tem certeza? Ela filmou. Ela pega duas pinças assim, ó. E ela nem desmineralizei, olha aqui como que tá. Ela dentro da solução, ela mostrando assim, a elasticidade e plasticidade. Ela fala assim, ó, dobrava, esticava e o bicho ia voltava e voltava. De um fóssil de dinossauro. Que teoricamente deveria ter 30 milhões de anos. Como? Então, o teste de carbono 14, a precisão sai até 6 mil anos, tá? De onde vem os milhões e milhões? Da cabeça de pessoas que querem fazer as evidências provar suas teorias, tá? Olha que legal. Você sabe quem é essa aqui? Não, o Homo sapiens, teoricamente, somos nós. Eu já rejeitei isso. Lorena me saiu com essa ideia depois. Aí ele falou assim, moço, já viu que a ciência naturalista tenta chamar a gente de animal racional? Eu falei, Ela, mas isso está errado. Aí eu falei, por quê? Porque os animais foram feitos através da fala. Deus nos fez através de sua própria mão e soprou do seu espírito em nós. Nós não somos a mesma coisa. Eu falei, gostei disso. Eu falei, faz sentido, meu amor. Faz sentido. Ou seja, nos classificar igual aos animais, seres pensantes, seres morais. Bom, algumas dificuldades da evolução. A evolução não é testável, então ela não é científica. Eu não consigo testar um ser evoluindo. Consigo testar um ser adaptando, mas aí é fenótipo, não é especiação. Por exemplo, o que difere Alisson de uma pessoa negra? Aspecto físico, correto? Tipo de cabelo, tipo a cor da pele e tudo mais. Você sabe geneticamente, lá no DNA, o que é que difere a gente? Nada. Só fenótipo. O que é uma diferença genética? Tá lá aquelas coisinhas, né, assim, passando assim aquela cadeia gigantesca. Aí tem um negocinho desse que cuida da cor do olho. Pro olho azul, vamos imaginar, é um desligado e 3 ligados. Pro olho verde, é 2 desligados e 2 ligados. Pro olho castanho, pro olho preto, todo mundo ligado. Mas o local que define a cor do olho, no meu DNA, no DNA de uma pessoa negra, é exatamente o mesmo local. Ou seja, lá no local da cor da pele, está dizendo assim, Alisson é pardo, fulano é negro, fulano é branco, no mesmo local. Ou seja, não tem diferença. Esse negócio de falar assim, as raças humanas, não tem raças. Eu não sou uma raça diferente de uma pessoa negra. Assim como eu não sou de raça diferente não sou de uma raça diferente de uma pessoa asiática, amarela. Eu sou pardo, eu não sou diferente de um branco, um eslavo. Não sou.
Somos a mesma espécie. O que temos de diferente são os fenótipos. Um tem cabelo liso, o outro tem cabelo crespo, o outro tem cabelo ondulado. Porque senão, observe o Guigão. Como é que é o cabelo do Guigão? É encaracolado. Por que ele não é liso que nem o meu? Só um fenótipo. Porque ele tem a mesma genética que eu. Por que ele é mais branco que eu? E eu também tenho uma outra genética. Eu tenho uma genética lá da Ucrânia. Por que ele não puxou o bisavô dele, que é negro, raiz, aquele africano mesmo, sabe? O bisavô dele era assim. Porque o fenótipo ligou, desligou. Só. Se nós fizéssemos um teste de DNA, assim, testa essa pessoa aqui, essa pessoa qual é a ascendência dela? Possivelmente a ascendência de Guilherme ia dar assim, é uns 40% na África, não sei o que, de tarará. Se você observar Guilherme sobre outros aspectos, ele tem muito de negro. Observe nariz, observe compleição física, observe peso. Cara, Guilherme desde pequeno é pesado. Mesmo quando ele era mais magrinho, ele era pesado. Por quê? Porque a densidade óssea dele vem da etnia da África. Incrível, né, velho? É incrível. Então, assim, qual é o problema com a evolução? Ela não é testável. A gente não consegue mudar uma espécie. Apesar de todos esses fenótipos que nós vimos na raça humana, continua sendo raça humana. Continua sendo raça humana. Uhum. Porque aí é onde entra os chamados genes dominantes, né? Tipo assim, todos lá em casa são altos, meus filhos. Ou seja, meu gene é dominante. Uhum. Tem. Consanguíneos, né? A característica é muito forte, né? Então, ninguém consegue falsear a teoria da evolução. Porque não tem ainda uma definição. Como é que eu vou falsear alguma coisa que precisa de bilhões e bilhões de anos para acontecer? Como é que eu vou testar isso em laboratório? Como é que eu vou colocar aqui para acontecer? Tem adaptação ao meio, que nada tem a ver com especiação. Fósseis apresentando tecido mole. Cara, isso foi uma bomba atômica na teoria da evolução. Espécimes apresentados são obras de artista. Você está vendo isso aqui? Era isso aqui. Isso aqui foi o que foi achado. Não, é só isso aqui que encontraram. Aí alguém criativo, dotado de habilidade suficiente, fez isso aqui. Pronto, aqui é o nosso antepassado. Aí botou pelo, botou músculo, botou um bocado de coisa. Não, meu irmão, achou isso aqui. E outro, não tem DNA. Como é que eu testo se isso é de humano? E não de um orangotango? Ah, mas o teste de carbono 14 deu 30 milhões de anos. Entendeu? Aí a gente entra na balela. Tiveram outros que chegaram assim, os caras acharam um dente, o cara foi lá e construiu um negócio em cima do dente. O outro achou só metade da perna, aí foi lá e construiu um bicho inteiro. Peraí. Tem, sabe, a criticidade em cima da teoria da evolução é muito baixa. Essa é a verdade. É muito pouco, é pouca gente. Claro que agora, a teoria do design inteligente começou com um grupinho lá nos Estados Unidos, desse tamaninho de gente. Hoje, isso está tomando corpos e proporções mundiais já. Porque ninguém mais consegue não criticar.
Porque está sendo toda hora impactado, toda hora impactado, toda hora impactado. Dentro das faculdades, ainda como é o reduto ainda de pensamento esquerdista, pensamento progressista, a teoria da evolução é tida como verdade absoluta. E eles não têm coragem de admitir que é uma teoria. Teoria. É porque a biologia nem faz sentido sem a teoria da evolução. Vocês têm que revisar sua biologia toda. Porque a teoria da evolução não faz sentido algum. O próprio Darwin falou alguma coisa muito interessante. Isso é um absurdo, né? Espera que eu já falo sobre o Darwin. Antes, origem da vida. A teoria da evolução de Darwin não fala sobre a origem da vida. Depois de Darwin, vieram uma galera falando assim, mas como que surgiu então a vida? Aí eles falam de origem química, não, evolução química. Eles entendiam que era só material inanimado, e aí era muito quente, com muito metano, com muito não sei o que, eletricidade, era quente, blá, blá, blá. Aí aquilo ali desenvolveu matéria orgânica, que ao longo de... Sempre você vai escutar isso. Milhões e milhões de anos de mudanças consecutivas, eles conseguiram evoluir para uma forma de vida. Sem fazer essa pergunta, vamos embarcar na onda deles e falar assim, E qual foi então a primeira matéria orgânica que existiu? Aí ele vai falar assim, o RNA, que forma o DNA, que é formado de proteínas. Você sabe qual é o problema? O RNA, para formar, ele precisa obrigatoriamente de um motor celular. Por quê? Ele pega os aminoácidos, que já são também matéria orgânica, e ele tem uma sequência certa do tipo de aminoácido que tem que ser colocado em cada momento, que é uma cadeia longa, a que vai sendo construída. Se a cadeia bateu certinha, isso eu estou dizendo que é o que acontece em cada célula sua nesse exato momento. Dentro da sua célula, essa cadeia de aminoácidos estão sendo agora esticados. Deu certo. Aí ele vem se dobrando. Numa sequência exata, uma proteína. O que acontece? Tem vários problemas aqui. Primeiro, quem definiu essa sequência certa? Primeira questão. Segunda, questão grave. Todo RNA é altamente oxidável. O que é altamente oxidável? Na presença de oxigênio ele se desfaz. Em segundos. Formei, deu certo. Acabou. Formei, deu certo. Oxigênio. Você sabe o que mais tinha livre na atmosfera terrestre, na teoria deles? Oxigênio livre. Radicais livres de oxigênio. Ou seja, altamente corrosiva. Para um RNA dar certo, formar a primeira proteína. Eu só estou falando da formação da primeira proteína. Não dá. Quimicamente, é impossível de se acontecer dentro de um meio altamente oxidante que uma proteína se forme por meio espontâneo. Livre, entendeu? Se tivesse uma célula ali fazendo, não tem problema, porque a célula tem a parede celular, ela protege. Aí daria certo. Não tinha a primeira célula, porque a primeira célula depende que esse milagre aconteça. Opa! Isso. E observa que legal. Agora, então assim, a teoria da evolução para mim é uma grande furada, é um grande engano. Observa essa imagem aqui. Vocês estão vendo a imagem? O que vocês estão enxergando aqui nessas imagens? O que vocês acham que é isso aqui? Dá para ver? É uma nebulosa, né? Vocês estão vendo as formas? Isso aqui é um girassol. Isso aqui é uma concha. Isso aqui é uma flor. Não é uma flor, não. Isso aqui é uma tempestade. Isso aqui é um fóssil de um caracol antigo. Beleza? O que vocês notam que eles têm de parecido? Design tem padrão. Quando a gente olha para essa parede aqui, a gente vê algum padrão? A gente sabe. Tem um padrão ali, ó. Os tijolinhos são tudo igual, exposto numa distância muito próxima uma da outra. Ó.
Nós vimos padrões. O design requer padrão. Design requer padrão. Essa coisa que nós estamos enxergando aqui, ela, pasme, é uma concha, um caracolzinho. Pasme, isso aqui é chamado de proporção áurea. Sabe quem usou muita proporção áurea? Por que a gente acha a Mona Lisa um quadro perfeito? Porque ele está dentro da proporção áurea. Tudo isso aqui está dentro da proporção áurea. As nebulosas, as tempestades, padrões. O tempo todo esse padrão da proporção chamada proporção áurea ou proporção de ouro, ela está presente em tudo. Se a gente pegar aquela obra, tem uma obra assim que é um anjo, aí tem outra mulher do lado, se você olhar, e o cara sem saber disso, a proporção áurea enquadra todos aqueles seres ali perfeitamente. E aí, é um quadro lindo. Por quê? Porque os nossos olhos estão programados a enxergar na proporção de ouro algo belo. O rosto humano, quanto mais dentro da proporção de ouro estiver, mais bonita será a pessoa. Sabia? É incrível. Mas é design. Fomos programados para ser feitos assim. DNA. Nós estamos falando agora de evidências de design. O DNA, ele é composto de proteínas. Obrigatoriamente, tem que ter tido uma mente por trás da formação do primeiro DNA. Porque o DNA, nós vamos falar disso já, ele é uma informação prescritiva. Ajuste fino do universo. O que é isso? O universo inteiro é ajustado para que a vida possa existir. Inteiro. Gravidade, força nuclear que mantém tudo funcionando. É incrível. Ou seja, nós estamos enxergando inteligência em tudo isso. Por que os átomos sempre giram para o mesmo lugar? Por que a bolha de sabão sempre tem a mesma forma? Por que se a gente começa a perguntar e falar assim, olha, é tanto design que a gente vê, agora isso aqui é massa demais. Experimento de Miller. Os evolucionistas quiseram falar assim, nada disso. Existe uma atmosfera primordial e uma sopa primordial e ali a vida se desenvolveu. Eles pegaram como é que é o nome? Um tubo de laboratório redondo. Colocaram ali dentro daquele tubo de laboratório somente o que eles entendiam que fosse essa coisa primordial, essa atmosfera primordial e essa sopa primordial ali, ou seja, só os elementos. E tinha muita eletricidade, segundo eles, naquele momento. Tá bom, eles tamparam aquilo com aquele negócio ali dentro e começaram a botar eletricidade dentro, tal. Passado um tempo, naquele líquido, eles começaram a identificar material orgânico. Onde só tinha coisa inorgânica, agora eles começaram a perceber coisas orgânicas. E a primeira coisa que eles fizeram assim, estão vendo que por meios casualísticos a matéria orgânica pode vir a existir? Não, primeiro você tem um inorgânico. Terra, pedra. Se você pegar uma pedra aqui, ela nunca vai virar uma pessoa. Por quê? Porque ela é inorgânica. Aí o que eles mostraram ali? Que era orgânico. Aí eu falei, puxa, velho, que massa. Aí ele falou assim, mas isso apoia o ateísmo. Ele, como apoia o ateísmo? Ué, tá provado a evolução aqui, ó. A existência da vida veio por meios casualísticos. Eu falei assim, como assim, cara? Como assim? Aí ele aqui, ó, meio casualístico. Eu falei, como que isso foi casualístico, cara? E a mente do cientista? Você esqueceu desse componente da equação? Uma mente é capaz de transformar o que é inorgânico em orgânico. Através de quais forças? É outra história. Através de que poder? É outra história. Mas esse experimento do Miller, ele apoia a existência de uma mente por trás da existência da vida. E aí vem uma coisa chamada complexidade irredutível. Alguém já ouviu falar em complexidade irredutível? Complexidade irredutível, pense assim, ó, é o mínimo que algo precisa ter para poder funcionar. Pega uma ratoeira. Vamos pensar na ratoeira da mais simples possível. Então é aquela tabuinha, tem a mola, tem aquilo que bate, né?
impulsionado pela mola, e tem aquela travinha assim que trava o negócio, né? E o pêndulo aqui onde vai pegar a isca. Beleza? Tira qualquer pecinha dessa e me diz que você tem uma ratoeira. Não funciona. Mas o que a teoria da evolução diz? Que uma coisa tem que ser uma vantagem adaptativa. Correto? Não foi isso que a evolução disse? Como determinadas coisas... Aí entra o Darwin falando um negócio maravilhoso. Ele fala assim, olha, se for encontrado algo na natureza que seja comprovado que não dá para serem evoluções graduais e consecutivas, a teoria inteira desaba. Aí acharam agora com um microscópio de elétrons. Isso aqui não é lente, é elétrons. Isso aqui é o que eles chamam de flagelo bacteriano. Isso aqui nada mais é do que o rabinho de uma bactéria. O flagelo bacteriano é um bastonetezinho assim, que tem esse rabinho assim, que fica rodando para lá e para cá. É muito engraçado, porque é o meio de ela achou de se locomover, é quase a perninha dela. Só que tem um problema nesse flagelo bacteriano para a evolução. O flagelo bacteriano, esse rabinho, ele roda. É tipo um motor. Sabe motor? Não é roda assim, é roda no eixo. Tipo uma roda de carro. Tipo um motor de bomba d'água. Um motor de serraria, que roda. Ou seja, ele tem um induzido e uma eletricidade por fora. Ele tem nada mais do que 100.000 rotações por minuto. Dentro do líquido está lá a bactéria. Aí esse rabinho dela roda. E esse rabinho dele, ele enverga para lá e para cá. Então, assim, está rodando. Ele faz assim, ele vai para uma direção. Faz assim, vai para outra. E tem duas marchas. Tem uma para frente e uma para trás. São 40 partes. Que se você tirar qualquer uma delas, ele deixa de funcionar. Qualquer uma delas. E é um organismo vivo. A pergunta é, como ele evoluiu para isso aqui? Qual é o mecanismo que se evolui que se eu tirar qualquer parte, deixa de funcionar? Se eu tirar esse gancho, deixa de funcionar. Esse anel, deixa de funcionar. Essa bainha, deixa de funcionar. Esse anel P, deixa de funcionar. Qualquer coisa. E outra, tem um sistema de refrigeração à água. O motorzinho da bactéria que faz ela nadar para lá e para cá, ainda tem um sistema de refrigeração. Então, assim, como que isso surge através de uma evolução espontânea? Não dá. Você sabe uma outra coisa que não dá? O olho. Pense aí o olho. Nervo óptico, íris, tudo mais. Tira qualquer parte aí e me diga que seu olho está funcionando. E aí eu pergunto, então peraí, o olho para se tornar olho, ele era o que antes? Que o olho só tem uma função no organismo que é recepcionar luz. E jogar ela lá para dentro do nervo óptico. O que o nervo óptico era antes? Que ele só tem uma função, é de pegar e traduzir a luz para dentro. O que a íris era antes? Né? O que o diafragma, a pupila era antes? Porque ela só tem um jeito, que é regular a luz. Então, se ela não era nada antes, ela era... Então, assim, não era vantagem competitiva, ou seja, não chega nela em momento nenhum. É uma estrutura que não existe no organismo. Ou seja, isso aí podia ser... Não, essa estrutura ou ela existe assim, ou ela não é funcional. Ela só é, na verdade, uma desvantagem competitiva. Entendeu? É um rabo pesado que não me deixa mover. Por quê? Porque ele não roda. Ou seja, a bactéria, na verdade, é ter evoluído por uma desvantagem. Aí isso não faz sentido na teoria da evolução, entendeu? Isso e tem uma coisa mais maravilhosa do que o flagelo bacteriano, que todos nós aqui temos, chamado ribossomo. O que o ribossomo faz? Ele pega o seu DNA está daquele jeito, né? Ele é uma máquina, literalmente uma máquina, que pega o teu DNA, abre, lê e sai capturando os aminoácidos e transformando no RNA para depois formar uma proteína. Literalmente uma máquina. A gente tem um tratorzinho, ele funciona assim na nossa célula. É um organismo que não tem como evoluir para aquilo.
Ou ele existe, porque ele só tem uma função, que é ler o DNA. Ou ele existe daquele jeito, ou ele não faz sentido. Como que ele, de repente, microscopicamente existiu? Através de uma espontaneidade. A verdade sobre a vida é: existe propósito na vida. Existe valor na vida. Existe intenção na vida. Nós só estamos vivos porque existe uma mente por trás da existência. Porque se nós formos casualísticos, eu não tenho propósito. Se eu vim a existir por acaso, não tem propósito nenhum na minha existência, nem na sua, nem na de ninguém. Esse universo é uma grande perda de tempo. Essas monte de explosão, supernova, não é para nada. Não. Você entendeu? Querem desmerecer a nossa existência. A quem interessa isso? Desmerecer a existência do ser humano. Tirar o valor de um ser humano. O valor da vida está sendo questionado agora. O aborto está aí. Como? É um absurdo. É um absurdo. Porque para a teoria da evolução, realmente não tem valor nenhum. Nem adultos, nem velhos, nem crianças, nem jovens. É tudo casualístico. É tudo casualístico. Mas as evidências apontam para uma mente inteligente por trás de tudo. E se uma mente inteligente desenvolve um projeto, vamos lá, por que a pessoa desenvolveu o projeto dessa cadeira que eu estou sentado? Tem um propósito, tem um valor em cima disso aqui, tem uma intenção por trás dela. E aí, obviamente, eu enxergo na cadeira uma mente e falo assim, alguém projetou esse troço. Porque não foi casualístico. Aconteceu por acontecer. Entendeu? Essa é a beleza da teoria do design inteligente. Agora, você viu que em momento nenhum eles falam de uma inteligência. Nós, cristãos, é que chegamos na conclusão final. Óbvio que é Deus. Mas saibam, tem gente da teoria do design inteligente que é ateu. Não, eu não acredito em Deus. Não acredito que seja um ser extradimensional, blá blá blá. Eles têm lá as coisas dele. Mas existem muitos teóricos do design inteligente que falam, não. Fica evidenciada a existência de Deus através do design. Tem aqueles que acreditam que são extraterrestres, né? Os alienígenas do passado. Os deuses eram astronautas, né? Essas outras teorias. E aí, gente? Muita coisa, hein? O que você achou? Conseguiu acompanhar tudo? É? E aí, PA? É verdade. Agora eu vou pegar e eu vou. Ah, sim. Na verdade, assim, tem gente que está estudando isso aí há 20 anos e, cara, ainda ele fala assim, nós ainda estamos só no começo. Então, assim, dá para aprofundar muito. A teoria do design inteligente, na verdade, abriu uma fronteira para que a ciência como um todo, seus paradigmas e não suas leis, fossem todas questionadas. Aquilo que era tido como verdade absoluta, porque simplesmente alguém quis, deixou de ser assim. Então, o que eles começam... Hã? Agora tem evidência. Peraí. Vamos falar do Big Bang. O Big Bang é real? Durante muito tempo foi. Todo mundo acreditou. Eu acreditava. Eu falei assim, cara, não tem problema nenhum com o Big Bang. Aí agora vem o tal do James Webb lá, aquele telescópio lá, ele vai e apontam ele para uma região escura do universo. Ou seja, a luz do início do universo, teoricamente, ainda está se propagando naquela direção. Então, se eu aponto para lá, tentando captar algum tipo de luz, que é o que eles chamam de radiação de fundo, eu vou conseguir uma foto do universo ainda jovem. Entendeu? Que a luz bate em mim e reflete, correto? Então, se eu fiz um flash aqui, a luz continua. Tiraram essa foto. O que eles encontraram lá? Eles esperavam ou tudo escuro, ou eles esperavam ver ali ainda as galáxias começando a se formar. Estava tudo prontinho. Tudo prontinho. Há 13,7 bilhões de anos, segundo eles acham, estava lá o universo.
do jeitinho que a gente conhece hoje. Ou seja, só assim agora. O Marcos Weber perguntando lá para os cosmólogos lá, ele falou assim, e agora? Que a gente está vendo todas as galáxias, as estruturas de estrela, tudo mais, tá tudo pronto aí. E agora? O que vocês vão fazer? Rever toda a teoria? Tentar novamente remendar essa coxa de retalho de vocês? Quando é que vocês vão se render e dizer assim, realmente existe um Deus que criou todas as coisas? Mas é. É porque Deus deve olhar para si e falar assim, rapaz, era tão mais fácil aceitar. Agora, a ciência, olha o que nós falamos no início, a ciência sem Deus, ela é manca. Aí existem aqueles que são tementes a Deus e fazem uma boa ciência e falam assim, cara, cada hora se prova mais que a Bíblia está 100% de razão. E fazem isso com, eu entendo que por misericórdia, por querer mostrar para esses, para que se salvem, entendeu? Para que eles temam, para que eles se convertam.